falar do Vasco pra alegria. Pra alegria do Pedrosa? Não sei se pra alegria do Pedrosa. A notícia não é tão boa. Que o Vasco só empata no Tá com a Boa Vista, né, Pedrosa? Tá com a Boa Vista também. Ganhar é proibido. Não é? É proibido ganhar. Rapaz, o Vasco jogou 3 vezes nesse campeonato carioca. 3 empates. Vamos ver o último. O jogo em Bacaxá já começou agitado. Logo aos 20 minutos, saída de bola errada do Vasco e, na sequência, Zé Vitor recebeu na pequena área para abrir o placar. 1-0 para o Boa Vista em um momento de desatenção da defesa vascaína. A resposta do Vasco veio no segundo tempo. Jogada ensaiada após cobrança de escanteio e o Wallace subiu mais do que todo mundo para deixar tudo igual em Saquarema. Final, Boa Vista 1, Vasco 1. A equipe de São Januário segue sem vencer nesse Cariocão, com 3 empates em 3 jogos. Ô, Pedrosa, e esse empate aí? Ô, Pedrosa, dá pra falar de destaque ou é mais fácil você falar de quem tá mandando mal nesse time do Vasco? Aí é mole, né? Achar destaque talvez seja difícil, que o lateral direito, que era o melhorzinho aí no início, foi pra seleção. Quem se salvou e quem você não tá mais aguentando ver com a camisa do... É o último jogo dessa equipe. Graças a Deus, né, Pedro? Graças a Deus, porque assim, eu tenho comentado isso nas minhas redes sociais. Assistir ao Campeonato Carioca tem sido uma tortura para os olhos dos telespectadores. É triste em todos os aspectos. É de um nível baixo, é com gramado ruim, é com jogadores que jogam o time C. Os times pequenos também não conseguem ajudar tanto, mas também é entendível pelo nível de investimento. O Campeonato Carioca tem sido sucateado nesse início de temporada e cada vez mais o produto fica desvalorizado. A gente olha a tabela, não tem nenhum grande nem perto dos 4 primeiros colocados. Flamengo, que é o Flamengo, é vice-líder. O Vasco só empata. O Fluminense tem dificuldade de fazer gol. Vice-lanterna. O Botafogo também ganha, perde. Cara, é uma coisa muito triste, cara. E eu fico chateado pela cultura do futebol carioca, o que estão fazendo com o produto do futebol carioca, como essa competição é administrada muito mal. É muito mal formulada. E o Vasco tá dentro desse bolo também. Eu acho que ontem, se a gente for colocar algum destaque positivo, o garoto Wallace, que entrou e fez o gol, mais o jogador da base do Vasco, que acaba entrando e sendo importante, entrou como lateral esquerdo, e o Hugo Moura. Para mim, o Hugo Moura fez uma boa partida ontem com a camisa do Vasco, o principal destaque aí positivo. Negativo, tem vários, mas vou classificar aqui, obviamente entendendo que esse cara praticamente não jogou na temporada passada, já tem uma idade também mais avançada. O Souza, ele falha bizonhamente no primeiro gol, ele acaba tentando antecipar ali o jogador do Boa Vista e é ultrapassado, é ultrapassado de uma forma muito simples, sabe? Muito fácil. Um atleta que se preze para jogar na posição defensiva, ele não pode ser ultrapassado dessa forma. E o outro ponto também acaba sendo o conjunto mesmo. Ontem o Vasco até utilizou alguns jogadores como Esforza, Jean David, Maxime novamente, Hugo Moura, PH, o primeiro Matheus jogo Carvalho. dele. Exato, já teve um pouquinho mais de time B nesse time C, né? Mas assim, pouca gente aproveitou a oportunidade. Serginho, Zé Gabriel, De Luca já não fazem mais parte dos planos do Vasco, nem mesmo com a vitrine, que é a vitrine teoricamente do Campeonato Carioca, que seria positiva para esses caras serem negociados, eles aproveitaram, muito pelo contrário. Então, talvez a gente salve aí do que aconteceu durante esses 3 jogos. O Bruno Lopes, o GB, o Paulinho, que foi muito bem, o Paulinho realmente aproveitou a chance dele. De resto, cara, muito difícil. Assim, o Jean David é um jogador também que chegou no meio do ano passado e que não mostrou absolutamente nada com a camisa do Vasco ainda. É muito complicado. Já o Suíço, eu acho que pode ajudar para a temporada, sabe? Pode ser um cara que, para compor elenco, ele vai conseguir ajudar, porque é um jogador mais intenso, um jogador que estava no processo de adaptação, também é um cara que tem cada vez mais tendo minutos com o Vasco da Gama, numa posição que ele não jogava com o Rafael Paiva. Rafael Paiva colocava ele de ponta e colocava ele muito mal, ele no meio ele joga mais. Então assim, cara, eu acho que tá ok, eu já falei aqui, eu prometi pra vocês, eu não vou me estressar com o Campeonato Carioca. Ô, Pedrosa, Eu não vou me estressar. O Zé Gabriel, é difícil não se estressar, é melhor não assistir o jogo, mas o cara tem que ver pra Não chega nem trabalhar, sem estresse. então ele não tem muita opção. O Zé Gabriel, De Luca e Serginho, de repente nem jogam mais pelo Vasco. Fora E em dos relação ao Emerson Rodrigues? Sim. Essa informação que o Veninha trouxe hoje já era uma peça descartada, tanto é que nem nesse time aí ele estava jogando. Era um atleta que chegou no ano passado contratado pelo Pedro Martins, que foi muito mal na passagem dele pelo Vasco. As únicas contratações que ele fez foi o Emerson Rodrigues e o Álvaro Pacheco, 2 desastres com a camisa do Vasco.
E aí depois ele foi ficando. O Rafael Paiva amava o Emerson Rodrigues porque era o único ponta veloz ali que conseguia a recomposição. Mas claramente ele não tinha a mínima capacidade de vestir a camisa do Vasco da Gama, um time de Série A. Tinha muita dificuldade na tomada de decisão. Problema de disciplina, se fosse um cara comprometido. Ainda teve esse ponto pra piorar, nem mesmo comprometimento ele tinha, faltou treino. Enfim, cara, era um jogador que o Vasco toma uma decisão muito acertada e consegue ainda um bom negócio de mandar ele lá pra Bulgária, consegue dividir salários e diminuir custos. Então, a decisão muito acertada do Vasco, que a gente já pode trazer aqui duas informações agora sobre o Brian Rodrigues e outro jogador que o Vasco vem buscando. O Brian Rodrigues, o Vasco da Gama fez uma consulta na semana passada, vem conversando com o empresário há muito tempo já, e fez uma consulta ao América do México, que pediu uma nova rodada de reuniões, uma nova rodada de conversas, e essa próxima reunião deve acontecer hoje ainda, no final da tarde. Inicialmente, a informação que eu tive é que o América do México pedia 8 milhões de dólares pela contratação do Brian Rodrigues. O Vasco não pagaria isso, não tem essa grana em caixa para poder gastar toda no ponto esquerda, então o Vasco está tentando diminuir esse valor para base ali de 6 milhões de dólares, 6,5, ou até mesmo envolver jogadores na negociação com a América do México. Então, essa nova rodada aí de reuniões deve acontecer no fim desse dia, dessa segunda-feira, e a gente deve ter novidades. E a outra informação que a gente pode trazer para vocês é que o Wanderson, aquele jogador ponto esquerda do Internacional, que o Vasco até chegou a ter um acerto com o Internacional, mas com ele não conseguiu acerto, pediu um salário altíssimo de mais de 1 milhão, voltou ao radar do Vasco da Gama. Então, pode ser que esse negócio com o Wanderson esquente novamente. Por enquanto, é isso. Agora tá precisando de um reforço, né? Todo vascaíno sabe. Olha com... E essas são as últimas informações do Vasco. O Vasco está determinado a trazer o ponto uruguaio. Uma nova rodada de negociação marcada para hoje, nessa segunda-feira. Fica evidente que o interesse do clube em fechar com um jogador de qualidade para reforçar o ataque, né? O Brian é veloz, técnico, tem passagem pela seleção uruguaia, seria um reforço de peso para o elenco. A torcida vai ficar atenta porque se avançar pode ser um reforço de impacto realmente. E o Wanderson, mesmo após as negociações esfriarem anteriormente, o Vasco não desistiu. Volta a tentar um empréstimo junto ao Internacional e demonstra o esforço da diretoria em trazer o jogador que agrega velocidade e habilidade pelo lado esquerdo. O clube está apostando em renegociar valores para tentar viabilizar a contratação. E o mais interessante é que o Vasco está jogando nas duas frentes. Isso mostra que o clube não quer arriscar ficar sem um reforço de alto nível para as pontas, né? E mais, trazer os dois atletas não é impossível não, tá? Já que a ideia é garantir ao menos um titular. E, se possível, fortalecer mais o elenco ainda com outro nome. Na minha opinião, a postura do Vasco está bem agressiva e estratégica. É algo que a torcida quer ver, né? Algo que a torcida quer ver é o Vasco atacar o mercado assim, mas com duas opções que reduz os riscos e demonstra ambição também. Caso uma das negociações se concretize, o time já ganha bastante. E se as duas derem certo, melhor ainda. O Gigante da Colina promete dar trabalho em 2024, hein? Agora é aguardar as novidades de ver como essas conversas vão se desenrolar, né? Torcedor vascaíno, o que você acha dessas negociações? Seria uma boa o Wanderson do Internacional? O Brian Rodrigues, que está na América do México? O que você acha dessas duas contratações? Deixa aí no comentário. Aproveita e se inscreve para não perder nenhuma novidade. Valeu? Fui!